Alô, amigos. Hoje é o dia 3 de abril de 2026. Eu sou José Inácio Werneck. Bananas. Yes, nós temos bananas. Está outra vez no ar, diretamente aqui dos Estados Unidos. E Celina Cortes está no Brasil. Celina, quero mostrar aqui a você. Ah, coroa do corredor, o grande corredor que É, atravessou Connecticut de cabo a eu rabo. me sagrei rei do estado de Connecticut, completando 169 cidades. São cento e sessenta e Nossa, nove cidades no estado, né? isso dá E eu, quantos quilômetros de corrida, Werneck? hein? Quantos Ah, parece que o quilômetros de Humberto vai corrida? entrar. Peraí. Humberto Borges vai entrar agora. Um instantinho só. Estou admitindo a entrada de Humberto Borges. Apareceu aqui o H. Vamos ver se agora aparece o Humberto, ele mesmo, em toda a Em sua pessoa. plenitude. Mas, Celina, são 169 cidades no estado de Connecticut. Você tem que completar uma corrida em cada uma delas e eu, felizmente, consegui completar, me sagrei rei do estado de Connecticut. Aqui está entrando o Humberto, nosso caro Humberto. Ele Quero mesmo. mostrar a ele a minha coroa. Humberto, Humberto entrou e saiu do ar. Está difícil mostrar a coroa, mas em suma, Mas é, o Werneck, você calculou quantos quilômetros foram eu, esses eu não cento? calculei, mas o Humberto fez o cálculo. O Humberto está entrando aí. Alô, Humberto. Então, Humberto Borges está entrando no ar no Yes, nós temos bananas, diretamente do Rio de Janeiro, no Brasil. Celina Corte também está no Brasil, mas está em Correias. Humberto, você está nos ouvindo? Parece que ele está com algum problema lá. Você está nos ouvindo, Humberto? Não, o Humberto está Parece sem que som. não. Celina, você está com som? Eu tô. Tô te Você ouvindo está me bem. ouvindo? Tô. Alô, Humberto, você está nos ouvindo? Não, ele está falando, mas não tem som. Mas, em suma, me sagrei rei do estado de Connecticut, mas imediatamente abdiquei. Por quê? Abdiquei a minha coroa, estou aqui removendo, porque eu não admito reis nos Estados Unidos da América. Tá E, por certo. Muito menos coincidência, um Donald Trump, né, é, o por Werneck? coincidência, na véspera tinha havido uma imensa demonstração em No todo o país de Kings. pessoas protestando contra o que é quase a ditadura do Donald Trump, porque ele tem realmente tomado atitudes que não são cabíveis num país democrático. Então há esse grande movimento de No Kings, né? Um movimento que rejeita os reis, os pretensos reis ou soberanos ou imperadores dos Estados Unidos, e tivemos uma participação de entre 8 e 9 milhões de pessoas saindo às Uau, que ruas legal. e protestando. E então foi isso. E as notícias que temos hoje, Humberto, parece que. Celino, acho que o seu som está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar, ficaria melhor. E o Humberto está sem som. Humberto, fala aí um pouquinho, por favor. Está sem som. Mas Acho que ele Celina, não está a ouvindo. notícia principal que nós temos hoje, dia 3 de abril de 2026, é que o Irã acaba de derrubar um jato, um Mais um, né? caça-jato dos Estados Unidos, e isso já está começando a causar aqui protestos aqui nos Estados Unidos, porque o Donald Trump está se embaralhando cada vez mais nessa guerra contra o Irã. Há diversos depoimentos de juristas do mundo inteiro dizendo que esta guerra é ilegal, é um crime contra a humanidade. Os Estados Unidos unidos a Israel, sob pretexto de que vão impedir que o Irã tenha um armamento nuclear, atacaram o Irã. O Donald Trump, outro dia, fez uma aparição na televisão inteiramente desconexa, não consegue juntar dois raciocínios e começa a haver uma grande reação aqui contra o que está acontecendo. Não sei quais são as repercussões aí no Brasil. Pois é, a gente houve uma declaração do Trump, ele diz que a guerra vai acabar
em 2 semanas, e aí daqui a pouco ele volta atrás, ele diz que está negociando com o Irã, e o Irã diz que não está negociando coisa nenhuma. Quer dizer, o Trump ele não tem a menor credibilidade. Ninguém consegue acreditar em qualquer coisa que ele fala. Eu sou uma que abro o noticiário todo dia esperando, ai meu Deus, essa guerra tem que acabar, porque essa guerra está trazendo um estrago para o planeta inteiro. É, já morreram mais de 37 mil pessoas. O preço do petróleo foi para as alturas em todo lugar, está desequilibrando a economia do planeta. E aí eu todo dia abro e aí você vê uma declaração do Trump e nada do que ele diz a gente pode acreditar. Porque o que ele fala, o Irã fala o contrário e assim nós vamos, né? E essa Isso guerra. ainda é uma coisa muito interessante a respeito do Estreito de Hormuz, né, que tem sido a grande arma do Irã O contra os Irã, Estados Unidos nesta guerra. E na semana passada, o Humberto Borges, que não aparecia, mas a gente conseguiu ouvir a voz dele, e hoje ele está aparecendo aí lateralmente, o Humberto Borges falou sobre os navegadores portugueses, que foram os primeiros, não apenas nesse Estreito de Hormuz, como é. no Oceano Índico. E realmente é uma história muito curiosa, né? Os portugueses, pela primeira vez, chegaram à Ásia, chegaram à Índia, chegaram à China, chegaram ao Japão, foram os primeiros europeus. E é uma história muito curiosa, porque no bairro, em Nova York, há um bairro chamado Queens. E você sabe por que esse bairro é chamado Queens? Por quê? Esse bairro é chamado Queens por causa de uma rainha portuguesa, Catarina de Bragança, que casou-se com o rei da Inglaterra e como dote do casamento, Portugal deu à Inglaterra a cidade de Bombaim. Bombaim Olha, para os portugueses, que virou Bombay para os indianos e hoje é Mumbai. Mumbai. Isso foi o dote Olha de uma, só. de uma, de uma pertencente, de uma senhora pertencente à coroa portuguesa que se casou com o rei da Inglaterra e por causa disso a Inglaterra ficou durante séculos, a Inglaterra ficou com Bombay, hoje virou Mumbai, e o nome dela acabou, o título dela acabou, ela acabou sendo homenageada com um bairro Olha, na cidade de Nova York, o bairro de Queens. Talvez o Humberto tenha alguma coisa a dizer sobre isso. Humberto, você está sem som. Bom, então, enquanto a gente espera que o Humberto consiga resolver os seus problemas técnicos, Celina, outra coisa que eu queria falar, e isso interessa também ao Humberto, é o seguinte: eu recebi aqui um comunicado, entrou, passou a ser, digamos, não sei se é porque eu estava aqui ligado no telefone do Humberto e que deu algum problema, mas há agora uma coisa, um grupo chamado, se não me engano, JB Sede, está aqui, JB Sede Rio Branco. Não sei se você ouviu ah, falar. você falou disso. Você está me Eu não ouvindo, participei. Reinaldo? Quando eu entrei no JB, já era na Avenida Brasil Eu não 500. estou ouvindo nada. Agora você está com voz. Agora a gente está ouvindo a Aumente voz do o som que Humberto. eu não estou ouvindo nada. Humberto, isso é uma coisa, verifica aí como é que está a qualidade aí do seu. Agora a gente Eu não estou está te ouvindo ouvindo, eles. Humberto. Mas é o seguinte, Celina, eles estão reconstruindo a história do Jornal do Jornal do Brasil na sede velha. E Começou na Rio Branco, né? eu sei que o Humberto Borges, eu trabalhei no Jornal do Brasil na sede velha, sei que o Humberto Borges trabalhou no Jornal do Brasil na sede velha. Acho que você começou a trabalhar no Jornal do Brasil apenas quando o Jornal do Brasil já estava na Avenida Brasil. Sim, na Avenida Brasil 500, quando eu É. entrei. Já E era. você vê o seguinte, Ele não está me vendo, eu não estou ouvindo. os tempos mudaram, como as coisas eram simples e diretas antigamente. Eu comecei a trabalhar para o Jornal do Brasil em outubro de 1962. E você sabe como? Como? Um belo dia, em outubro de 1962, Eu estou nem ouvindo. mais nem Não menos, sei se eles estão me vendo. Estou te vendo e te ouvindo estamos agora. ouvindo você, Humberto. Que maravilha! Estão me vendo também? Agora sim, Tudo. você entrou no Só ar. estou interrompendo completo aqui agora. rapidinho, o que é pertinente. Zé Inácio, eu achei a solução para o Estreito de Hormuz.
Então fale rapidamente disso, depois a gente volta ao Jornal do Brasil. Vamos lá. Pois é, o Exército Brasileiro nomeou esta semana, anteontem, a primeira generala do Exército Brasileiro. É verdade. Se mandar essa mulher para o Estreito de Hormuz, ela abre aquilo na hora. É só chegar para o Trump e dizer: pode sair debaixo da cama, cara, porque eu cheguei. Olha, isso seria muito interessante, porque você sabe que um dos argumentos, eu vou até mostrar aqui para vocês, um dos argumentos dos Estados Unidos nessa guerra contra o Irã é de liberar as iranianas. Pois é, então vamos liberar a nossa generala, porque eu vou daqui a pouco. Continua com a história do Jornal do Brasil, que eu vou achar o nome dela aqui agora mesmo. Mas deixa eu falar um pouco disso. Tem aqui um artigo enorme no New York Times. Acho que está de cabeça para baixo, não? Não, tá certo. Aqui. Tem um artigo de página inteira do jornal do New York Times, mostrando exatamente que essa história de liberar as iranianas, tudo isso é uma farsa. Cada país tem os seus costumes. O que acontece é o seguinte: os Estados Unidos e Israel contavam que se eles atacassem o Irã, haveria uma revolução popular. Sim. Entre outras coisas, porque as mulheres iranianas são obrigadas a usar o hijab, não sei o que tal. Acontece que nada disso deu certo. Quer dizer, eles atacaram o Irã e não houve nenhuma revolução popular. E agora eles estão com essa batata quente na mão, não conseguem resolver o problema, que está focado exatamente no Estreito de Hormuz. É o grande problema que os Estados Unidos não conseguem resolver. Mandaremos a nossa generala, ela vai dizer: Trump, pode sair debaixo da cama. Vai sair e a gente abre aquilo lá. Porque, na verdade, Zé, isso é a maior atrapalhada do século, deste século, pelo menos, é a maior atrapalhada que realmente. E não tem jeito. Eu concordo com você muito. Oi, Celina, como vai? Também de volta, concordo também. Porque deixou de ser invisível. Pois é, o discurso do. Hoje eu estou visível? Totalmente, 100%. Você está visível e audível. Pois é, o discurso do Trump foi a coisa mais patética que eu já vi, cara. Que coisa boba. Você não sabe como sair dessa enrascada em que ele se meteu numa enrascada e não sabe como sair dela, né? E o mundo vai pagando o preço disso, né? Agora, Humberto, eu estava falando desse grupo que foi criado, JB Sede Velha. É a história do Jornal do Brasil na antiga sede da Avenida Rio Branco, na qual você trabalhou, e eu também trabalhei. Eu trabalhei. Eu fui copydesk lá, fui repórter lá, fui correspondente lá. Eu estava dando a Celina um exemplo de como a vida era simples naquela época. Um belo dia, em outubro de 1962, eu cheguei na porta do Jornal do Brasil, que ficava ali na Avenida Rio Branco, quase na esquina da Miguel Couto, e falei assim com o porteiro: onde é que fica o Carlos Lemos? Ele respondeu: no terceiro andar. Não me perguntou nada, não perguntou meu nome, não me pediu documento, não me deu senha. Peguei o elevador, subi. Aí cheguei lá: ô Lemos, eu conhecia o Lemos, porque ele tinha sido meu colega de faculdade, na faculdade de Direito. Só que ele não completou o curso e eu completei. Eu era advogado, eu trabalhava como advogado, mas um belo dia me encasquetei e falou: vou trabalhar no Jornal do Brasil. No dia seguinte eu estava trabalhando no Jornal do Brasil. Trabalhei. Maravilha. Agora, naquela época, aquilo era realmente o jornalismo. Hoje não existe mais. Ali, o Jornal do Brasil foi o Jornal do Brasil. Quando o Jornal do Brasil se mudou para a Avenida Brasil, começou a deixar de ser o Jornal do Brasil. Zé, um instantinho só. Diga. O que aconteceu, na minha opinião, na época, inclusive eu mandei uma carta, quando o jornal ia mudar para lá, pediram a opinião das pessoas. Eu mandei uma carta dizendo o seguinte: não se pode mudar uma árvore antiga, centenária, e esperar que ela dê frutos imediatamente. Mas aconteceu, e isso daí pegou mal a beça, mas aconteceu o seguinte: o Jornal do Brasil mudou para a Avenida Brasil justamente na transição da era de Gutenberg, a era tipográfica de Gutenberg, o papel impresso, onde uma rotativa pesava quase que o peso de um navio, entendeu? Para essa época que nós estamos fazendo jornalismo aqui, eu estou com a câmera na mão, você está aí nos Estados Unidos, em Connecticut, a Celina está lá no alto da serra, uma serra que eu vejo daqui da minha janela. Ou seja,
é uma coisa impressionante. A transição tecnológica foi muito responsável pela decadência da imprensa, que continua decaindo, decaindo, decaindo. A Bom, Celina, que fala, que junta mais esse pessoal, pode falar sobre isso. quando o JB, eu já comecei no JB na Avenida Brasil 500, e tinha um andar da Avenida Brasil 500 que era destinado à televisão JB. Só Esse É, que foi o grande problema. os militares não deram autorização para o Jornal do Brasil ter a sua televisão, porque era um jornal que fazia uma oposição desagradável à ditadura. E aí, isso aí já foi um começo da decadência, porque eles foram para um prédio gigantesco achando a que a última empresa ia palavra em. decolar, que não sei o quê, e foi o contrário. Acho que começou o processo de decadência, mas quando eu fui para lá, eu me lembro ainda de ver a Condessa Pereira Carneiro, toda coquete, Vovó não, era Maurina, linda extraordinária, pessoa. entrar para pegar o elevador, toda Lembra, Zé? Na Lembro, hora do defilê, lembro. fechamento, na e hora do Agora é o fechamento, seguinte, na hora essa do história da fechamento, televisão, ela na hora do começou na fechamento, realidade antes. Ela começou ainda no governo do Juscelino Kubitschek, no dia da famosa fotografia Me Dá um Dinheiro Aí, em que o Juscelino Kubitschek aparecia com as mãos assim na frente do Foster Dulles, o representante dos Estados Unidos, do governo americano, que estava visitando o Brasil, e ficou evidente, pelo menos ficou insinuado, que o Juscelino estava pedindo dinheiro ao governo americano. E o Jornal do Brasil hesitou até em publicar a foto, mas resolveram publicar a foto na primeira página. E houve uma reação muito grande do governo. Já naquela ocasião, o Jornal do Brasil queria uma licença, uma autorização para ter a televisão. Aí logrou, não deu certo naquela época com o Juscelino. Depois veio a época da ditadura militar em que que o Jornal do Brasil acreditou que ia ter um canal de televisão. Por causa disso, construiu aquela série gigantesca, gigantesca, que Elefante hoje é Branco, o INTO. na Avenida Brasil, e perdeu o jornalismo. Porque eu também, Humberto, no Jornal do Brasil, eu trabalhei na seção de esporte, eu trabalhei no Copdesk da Geral, ao lado de famosas figuras como Hélio Pólvora, por exemplo, que você deve se lembrar. claro, Eu Roberto trabalhei no Quintais. caderno de automóveis. Teve uma ocasião em que queriam me botar como repórter especial. Eu falei, não, eu vou voltar para a parte de esporte. Acabei como colunista esportivo. E a gente Zé, a gente se Zé, vocês. comunicava, Zé, era todo mundo junto. Você tinha uma partição de vídeo, você falava pelo alto com a outra pessoa do outro lado da sessão internacional, da sessão de economia. Havia aquela simbiose, aquele entendimento. Aquilo era jornalismo. Aí fomos para a sede do Jornal do Brasil. Cada sessão dentro de uma sala, fechada a porta, ninguém se um aquário. comunicava com ninguém, né? Um andar inteiro esperando a televisão. E aí que o Jornal do Brasil começou a deixar de fazer jornalismo. Zé, Mas deixa olha, eu dar um até palpite, hoje, senão eu chamo a até minha hoje, generala, hein? até hoje, o Jornal do Brasil tem uma fama, porque depois É. que acabou o Jornal do Brasil, eu cheguei a trabalhar no site do Jornal do Brasil, na época que era ali no Rio Comprido. E aí eu já estava chefiando a equipe. E aí todo mundo que chegava para fazer uma reportagem tinha uma recepção calorosa, porque o Jornal do Brasil fez um nome que permanece até hoje. Até hoje existe o site. Em Tá. 2018, o Jornal do Brasil voltou como papel na Avenida Rio Branco, que eu Mas já tive o não era a mesma coisa. privilégio de trabalhar lá, que foi um ano só, e foi uma coisa magnífica, Ah, porque era uma equipe deixa eu contar uma intimidade do bárbara. Jornal do Brasil. Pode? Então, a gente passou um ano fazendo um jornal assim, só pessoas maravilhosas, e o dono do jornal era o Catito, eu nem sei o nome do Catito, o empresário, que é um cara de esquerda, é um cara que tem uma história, é um empresário e tal, mas é um cara que o histórico todo dele é de esquerda. Aliás, eu faço parte do grupo dele, que tem pessoas incríveis que participam desse grupo. E então, até hoje o Jornal do Brasil tem uma fama e só o que resta é só um site que ainda Deixa eu contar uma existe. história rapidinho.
Conta. Quando você subia no elevador, aquela porta pantográfica, lembra? Você tinha um elevador na Avenida Rio Branco, tinha uma É, porta pantográfica, você dava de frente com a mesa da Joyce, lembra a da Joyce é Joyce? telefonista. A telefonista, que aqui entre nós, já que não temos mais programa, tinha um caso com o Drummond, cara. O poeta, é mesmo, papo sério, Carlos exatamente. Drummond de Andrade. Fofocas, exatamente. E a nossa comunicação, falo isso porque nós estamos nos comunicando através da Terra, né, com uma nave indo para a Lua agora, ela ficava com aquelas cobras de borracha, aqueles pinos de borracha, ligando, conectando todo mundo na redação. A Joyce sabia da vida de todo mundo, sabia da vida do Drummond, sabia da minha vida, e cuidado que ela pode saber da sua também. Eu Também gostaria de sabia. saber se ela gostaria de saber se ela estava viva. É. O jornal tinha aquele cheiro de chumbo, né? O jornal era feito de chumbo. Cada rotativa era do tamanho de 2 ônibus enfileirados. O jornal era feito de madrugada, tinha que e tinha uma tiragem de 250 mil jornais, às vezes, até 300, 400 mil jornais num domingo. E hoje a gente fala aqui com esse negócio, tem gente que tem 25 milhões. Acho que a Celina escreveu sobre isso. Umas pessoas que têm 25 milhões como é que se diz, de acessos na internet. Não falou, Internet. Celina? Não, Você Agora, escreveu sobre mas isso. hoje em dia os jornais estão magrinhos, né? Os é, jornais estão sem anunciantes e, por causa disso, a extrema-direita está entrando né? Organizações Globo, a gente vê coisas inacreditáveis, como foi aquele PowerPoint, que a coitada da Andréa Sadi teve o papel lamentável de apresentar aquele PowerPoint que depois foi desmentido. Mas os jornais estão como essa magrinhos, história eu então não quem ouvi está quem é. bancando os jornais é a Faria Lima. E por causa disso eles estão aderindo para a extrema-direita. E é uma coisa lamentável. Eu já eu sou assinante do Globo e estou pensando em desistir de ser, porque realmente você lê um jornal com o pé atrás falando um monte de absurdos, é lamentável, né? Eu só Mas não não, quero terminar eu esse. queria falar uma coisa antes sobre isso, aproveitando antes da gente passar para um outro assunto. Eu queria perguntar, Humberto, justamente porque esse grupo entrou em contato comigo e perguntou se você poderia participar desse grupo, se você concordaria. E eles queriam Claro, isso é um depoimento importante. seu. Isso é Está importante, muito autorizado a dar importante. o seu contato para eles? Pode, eu posso mandar o meu e-mail para você. Eu vou mandar o meu e-mail pelo seu e-mail, tá bom? Certo, é para Eu você, acho pra eles importante entrarem em preservar essa contato com você memória. para reconstruir a história do Jornal do Brasil. Agora, então, falando sobre o papel da imprensa naquela época e o papel da imprensa hoje, qual é, qual é a influência que a imprensa hoje tem, digamos, sobre a eleição presidencial que se aproxima, com todas essas outras maneiras de comunicação que nós temos hoje, Facebook, Instagram, sei lá, Ô TikTok, lá o Zé, que seja. ô Zé, olha só, você tem o tal do robô, não tem, Celina, um negócio de um robô na rede, na www? Tem um robô. O sujeito pega o dinheiro, entendeu? Da Faria Lima, exatamente, da Conib, daquelas instituições que estão interessadas, entendeu? A extrema-direita, que está cheia da grana e está interessada, bota o Flávio Bolsonaro, entendeu? No robô, e ele tem 25 milhões, 30 milhões de acessos num dia. Você bota isso no Brasil, virou uma coisa pecuniária, né? Ou seja, Tem os qualquer sites de pessoa. fofoca, tipo É, Alfinetei, que tem 25 milhões de seguidores, foi sobre isso que eu estão queria falando falar. mal do governo, estão detonando o governo. Aí depois vem as Exatamente. pesquisas de opinião e o governo está mal, por causa dessas coisas. Quer dizer, cada vez menos os jornais e as televisões estão perdendo o público para as redes sociais assim imensamente, né? As redes sociais estão cada vez mais ditando o futuro. E aí, uma coisa que eu queria falar é que o Gilberto Kassab
anunciou o candidato dele à presidência pelo PSD, que é o Ronaldo Caiado, porque é, ele queria o Ratinho Júnior tirou o corpo fora até hoje, ninguém sabe direito por quê. Dizem até que ele tem um envolvimento com o caso Master, mas enfim, a gente não sabe qual é o motivo, talvez nem o próprio Kassab saiba, e talvez o próprio Kassab também não esteja tão interessado no Ronaldo Caiado quanto estão as organizações Globo que falam dele com a boca cheia. E o Caiado, ele consegue ter a contradição de dizer que ele é apaixonado pela democracia e ele apoia a anistia de todos os golpistas, inclusive do Bolsonaro. Quer dizer, como é que você vai acreditar num cara que já na largada já fala uma mentira, um contrassenso desse, né? E então essas eleições a gente não vai ter uma coisa que sempre tem, que é um candidato de centro, como o ano passado, por exemplo, na última eleição foi a Simone Tebet. Esse ano vai ser só extrema-direita. O consolo é que o Caiado vai roubar eleitor do Flávio e vice-versa. Eles vão ficar ali brigando e eu acho que quem vai faturar essa situação no final das contas é o Lula, porque as eleições que se apresentam, mais uma vez, é uma polarização. Celina, eu sou um profeta desempregado, mas eu tenho algumas previsões que às vezes colam. Por exemplo, na semana retrasada eu previ que os Estados Unidos não iam fazer nada, o Trump não ia fazer nada contra aquele petroleiro russo que estava indo para Cuba. Lembra, Zé? Lembro, nós falamos sobre isso. Né? Eu até disse um meio palavrão, chamei o Trump de bumbum. Tudo bem. Trump de bumbum, disse que ele não tinha coragem de enfrentar o Putin, e não teve mesmo. O petroleiro chegou lá e vão chegar outros tantos. Vou fazer uma previsão. O Lula já ganhou essa eleição, cara. O Lula está fazendo um governo discreto, né? Sem motocicleta, sem motociata, sem sair, né, vestindo todo mundo de verde e amarelo, sem essa papagaiada toda, mas está fazendo um governo decente e está tentando resolver, no meio dessa crise extraordinária que o sai debaixo da cama, Trump, inventou. Ele tá conseguindo juntar uma notícia importante nessa semana. 22, 23 estados concordaram em pagar uma parte do óleo diesel importado, o governo paga outra parte para diminuir o preço das coisas aqui no Brasil, coisa que os Estados Unidos não estão sabendo fazer. Muito bem. Ou seja, então, eu quero dizer o seguinte, quero chamar a atenção que hoje, no dia 3 de abril de 2026, Humberto Borges acaba de garantir que Lula será reeleito em outubro para a presidência do Brasil. Agora, e o Alckmin vice, o Alckmin que aceitou, nós temos agora candidato a presidente e tem a vice. O Alckmin, como é o nosso vice-presidente, aceitou concorrer e ele é um cara tremendamente discreto, é um bom ministro, um médico competente, ninguém tem Olha, não tem isso aqui. Sabe? Lembra desse gesto? Não tem isso aqui para dizer do Alckmin. Ao contrário de um certo Temer, né? Um cara super confiável e colaborador. Antes de terminarmos, eu quero voltar aos assuntos internacionais para dizer duas coisas. Primeiro é que a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, foi demitida pelo Trump. Isso é mais um sinal do caos completo em que está envolvido o governo de Donald Trump, que está desesperadamente tentando cercear o direito dos eleitores na eleição de meio termo que eles chamam para o Parlamento, Senado e Câmara. Em novembro nós vamos falar com isso com mais calma na próxima semana, porque ele está vendo que ele vai perder a eleição e pode ser, inclusive, empichado, parece que é um termo que agora se usa muito no Brasil, né? E voltando rapidamente àquela questão dos portugueses chegando à Índia e dando bombainho. Afonso de Albuquerque. Presente Aquilo dali, o Estreito de Hormuz,
é o famoso a Rota da Seda, lembra da Não, Rota da tudo Seda? bem, tudo bem. Passa Agora eu por queria ali, só dizer o entendeu? seguinte, eu me lembrei que eu não disse o nome completo da rainha. Eu escrevi sobre isso num livro, sobre os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E fala justamente desse bairro de Queens, em Nova York. Então eu queria dizer o seguinte, para dar a informação completa. O Cadê nome a coroa? Cadê a sua coroa que eu não vi? Hein? Cadê a sua coroa que eu não vi? Ele já tinha tirado o Coroa, assento a coroa está aqui. Ah, mas a coroa, eu quero a Coroa tá coroa, aqui. queremos a Aqui a coroa. coroa. Ignácio! Aqui. Rapidamente. O nome da rainha era Catarina Henrietta de Bragança, filha de Dom João IV, duque de Bragança, ao tempo do nascimento da herdeira, vinda ao mundo em Lisboa no dia 25 de novembro de 1638. Casou-se com Charles II, rei da Inglaterra e da Escócia, em 1662. Portugal deu a cidade de Bombay, para os ingleses, e essa rainha virou um bairro da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Pois Pois é. é. Vou dizer, Zé, um detalhe, um destaque internacional importante. Desculpe interromper, desculpe, Celina. Um destaque internacional muito importante. O Estado de Israel, o Knesset, comemorou com champanhe no parlamento, lá no Knesset, a pena de morte por enforcamento só para os palestinos e árabes. Ah, que coisa horrorosa. Eu vi. Não, tanto Israel quanto os Estados Unidos vêm sendo condenados pelos juristas por crimes contra a humanidade e com a declaração de que essa guerra é uma guerra ilegal. Ficamos nisso. Vamos continuar a conversar sobre esses outros assuntos na próxima semana. Tá legal. Sai debaixo da cama, Trump. Vamos mandar nossa generala lá para o Estreito de Hormuz. Estamos orgulhosos. A generala brasileira vai resolver tudo. Um abraço para vocês. Bom fim de semana aí para todo mundo. Igualmente. Tchau, tchau. Boa Páscoa. Tchau. Igualmente. Boa Páscoa. Bem lembrado. Um abraço. Tchau. Tchau.